Exemplo B, então, nós vamos começar sempre calculando o módulo do número complexo, tá? Então, o módulo do Z2 vai ser a raiz quadrada de menos 1/3 ao quadrado, que é o A, ok? Mais o B, que também é menos 1/3 ao quadrado. Bom, eu vou dar uma diquinha aqui. Sempre que a parte real e a parte imaginária em módulo forem iguais, ou seja, esquece o sinal aqui, esquece o sinal aqui, sempre que tiver a parte real e imaginária em módulo iguais, vai ser um ângulo de 45 ou equivalente a 45, tá? Simétrico a 45. Então, neste caso aqui, nós temos o seguinte, ó, nós temos 1/9 mais 1/9. Ou seja, denominadores iguais, conserva os denominadores, fica 9, e somos numeradores. 1 mais 1, 2. Ou seja, a raiz de 2 fica a raiz de 2 e raiz de 9 é 3 unidades de comprimento. Então, esse aqui é o módulo do número complexo Z2. Agora, vamos calcular, gente, seno e cosseno. Vamos começar aqui pelo cosseno de θ. Ok? O cosseno é A sobre o módulo de Z. Então, o cosseno θ vai ser o A, que é menos 1/3, sobre o módulo, que é raiz de 2 sobre 3. Então, pessoal, o cosseno θ vai ser menos 1/3, né? Conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Nós teremos, então, que o cosseno de θ vai ser, cancela 3 com 3, fica 1, vai dar menos 1 sobre raiz de 2, certo? Ok, nós temos que racionalizar isso aqui, multiplicar por raiz de 2 em cima e por raiz de 2 embaixo. Então, nós teremos que o cosseno θ, nesse caso, vai ser menos raiz de 2 sobre 2. Então, já temos um resultado aqui. Tá? Agora, vamos fazer o mesmo para o seno θ. Seno θ é B sobre o módulo de Z. Tá? Então, seno θ vai ser o B, que é menos 1/3, dividido por raiz de 2 sobre 3. Isso quer dizer que nós vamos obter para o seno o mesmo resultado do cosseno, menos raiz de 2 sobre 2. Bom, uma diquinha bem simples aqui para vocês é a seguinte, ó. Como a parte real do número complexo é negativa, então a parte real fica aqui, a parte imaginária do número complexo é negativa, ou seja, no eixo vertical é para baixo, e a imagem desse número complexo Z2 pertence ao terceiro quadrante, correto? A imagem do número complexo Z2. Pessoal, isso quer dizer então, pessoal, que o ângulo aqui é um ângulo no terceiro quadrante, o ângulo θ, tá? Aí nós temos que entender o seguinte, vamos pegar seno e cosseno e vamos olhar o resultado sem o sinal, ok? Como no terceiro quadrante o seno é negativo e o cosseno também é negativo, então, olhando a tabelinha dos ângulos notáveis, nós temos que raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2, eles equivalem a seno e cosseno de 45 graus. Só que como nós estamos no terceiro quadrante, eles são negativos, ó. Menos raiz de 2 sobre 2 para o cosseno e menos raiz de 2 sobre 2 para o seno. Então, qual é o ângulo simétrico a 45 graus? 45 graus, só que no terceiro quadrante. Então, é bem simples, ó. 45, 135, aqui 225 graus e aqui 315 graus. Como é que a gente chega nisso aqui? Existe uma regrinha que se chama FPF. Ou seja, esse F aqui, ó, é quanto falta para 180 graus. 180 é aqui. Esse P é quanto passou de 180 graus. E esse F aqui é quanto falta para chegar em 360, que é aqui. Então, é só pegar 180 graus, que é aqui, e somar 45, vai dar 225,
que é o ângulo que a gente está procurando. Ou seja, o argumento do número complexo Z2 é 225 graus. Ou, ainda podemos dizer que o argumento do número complexo Z2 é exatamente 5 π². Como é que a gente faz isso? Pega 225 graus e multiplica por π sobre 180, né? E aí nós vamos cancelar 225 e 180 por 45. 180 por 45 dá 4, 225 por 45 dá 5, ou seja, 5 π². Tá? Então, 5 π². Fechou, gente? Bom, agora o número complexo Z3 igual a menos 9. Começando pelo módulo. O módulo de Z3 é exatamente ele mesmo, 9. O cosseno do ângulo θ é A sobre o módulo de Z. Nesse caso aqui, pessoal, o cosseno de θ, o A vale menos 9, porque a parte real é menos 9, sobre o módulo de Z, que é 9. Isso aqui nós vamos ter cosseno de θ igual a menos 1. Seno θ é B sobre o módulo de Z. Então, seno θ vai ser o B, que é 0, sobre o módulo de Z, que é 9, que exatamente seno de θ é igual a 0. Lembrando então, pessoal, do seno e do cosseno, nós temos aqui que o seno a gente analisa no eixo do y, enquanto que o cosseno a gente analisa no eixo do x, certo? Se o cosseno é menos 1, né, a gente sabe então aqui que vai de menos 1 a 1, 0 no meio. O seno vai de menos 1 a 1 na vertical, 0 no meio. Tá? Como nós temos aqui que o cosseno tem que valer menos 1, então nós temos aqui cosseno menos 1, que equivale a 180 graus. E o seno sendo 0, mesma coisa, 180 tu projeta lá, dá exatamente no 0. Então, o ângulo que nós estamos procurando aqui é o ângulo de 180 graus. Portanto, qual é o argumento do número complexo Z3? É 180 graus. Ou, simplesmente, argumento de Z3 é π.